Se existe uma teoria econômica que mais influenciou regimes políticos no século XX, foi a de Karl Marx. E quando olhamos para os resultados históricos dos regimes que se inspiraram diretamente nele, encontramos repressão, fome, campos de trabalho forçado e dezenas de milhões de mortos. Isso não é propaganda ideológica, é registro histórico. Mas hoje eu não quero discutir apenas as consequências políticas, quero ir mais fundo. Quero mostrar que, economicamente, Marx errou nos fundamentos e que esses erros ajudaram a produzir os desastres que vieram depois. Bom, então vamos lá. O primeiro grande erro, a teoria do valor-trabalho como fundamento do sistema econômico. Marx constrói sua crítica ao capitalismo sobre a ideia de que o valor de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Toda a teoria da mais-valia, da exploração e do lucro nasce daí. O problema é que essa teoria não explica como preços realmente funcionam. No final do século XIX, economistas como William Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Walras, acho que é assim que se fala, mostraram que o valor não é determinado pelo trabalho incorporado, mas pela utilidade marginal, ou seja, pela importância que o consumidor atribui à última unidade consumida de um bem. Preços são resultado da interação entre oferta e demanda. Se o valor viesse do trabalho, bastaria trabalhar mais horas em qualquer coisa para gerar valor. Mas não é assim que a realidade funciona. Um produto pode exigir enorme esforço e ainda assim não ter valor de mercado se ninguém o desejar. Marx construiu uma teoria inteira sobre um fundamento que a ciência econômica posterior mostrou ser inadequado para explicar formação de preços. Bom, o segundo erro, a previsão do empobrecimento inevitável do proletariado. Marx acreditava que o capitalismo levaria à miséria crescente da classe trabalhadora, porque a concorrência entre capitalistas pressionaria salários para baixo até o limite da subsistência. Essa era uma peça central do argumento revolucionário. O sistema entraria em colapso porque esmagaria a própria base produtiva. O que aconteceu, porém, foi o contrário. Nos países capitalistas desenvolvidos. Ao longo do século XX, houve aumento real de salários, redução da jornada de trabalho, crescimento da produtividade e expansão do consumo. A classe trabalhadora passou a ter acesso a bens antes impensáveis: eletricidade, automóveis, eletrodomésticos, educação superior. Isso não significa que não existam desigualdades. Significa que a previsão estrutural de empobrecimento absoluto não se confirmou. Enquanto isso, economias planificadas e inspiradas no marxismo enfrentaram escassez crônica e baixa produtividade. O sistema que prometia libertar o trabalhador frequentemente produziu filas por alimentos básicos. Terceiro erro, a tese da tendência inevitável à queda da taxa de lucro levando ao colapso do capitalismo. Marx argumentava que, à medida que os capitalistas investissem mais em máquinas e tecnologia, a proporção de trabalho humano diminuiria, reduzindo a geração de mais-valia e pressionando a taxa de lucro para baixo. Isso levaria a crises cada vez mais profundas até o colapso final. Sim, crises ocorreram, mas o capitalismo demonstrou algo que Marx subestimou: capacidade adaptativa. Inovação tecnológica criou novos setores inteiros: eletricidade, automóveis, informática, internet, biotecnologia. Mercados se expandiram globalmente. A produtividade cresceu em escala histórica inédita. O sistema não entrou em colapso terminal, ele se transformou continuamente. A previsão de uma autodestruição inevitável não se concretizou. Quarto erro, a teoria da revolução inevitável nos países mais industrializados. Marx acreditava que a revolução proletária ocorreria onde o capitalismo estivesse mais desenvolvido, porque ali a classe trabalhadora estaria mais numerosa e consciente. Mas as revoluções socialistas vitoriosas ocorreram em países agrários e institucionalmente frágeis como Rússia e China. Nos países mais industrializados, o que ocorreu foi algo diferente: reformas, ampliação de direitos, expansão do sufrágio, sindicatos fortes, legislação trabalhista. O capitalismo foi reformado de dentro, não destruído por uma insurreição proletária. A dinâmica histórica real não seguiu o roteiro teórico marxista. Bom, quinto erro, talvez o mais estrutural: a crença de que é possível coordenar uma economia complexa sem sistema de preços livres e sem lucro como sinal informacional. Aqui entramos no chamado problema do cálculo econômico, desenvolvido por economistas como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Em uma economia moderna, milhões de decisões precisam ser tomadas diariamente sobre onde investir, o que produzir,
quanto produzir e como alocar recursos escassos. O sistema de preços transmite informação sobre escassez relativa e preferência dos consumidores. Quando o Estado substitui esses mecanismos por planejamento central, ele remove o principal instrumento de coordenação descentralizada. O resultado histórico foi desperdício, produção desalinhada com demanda real e ineficiência sistemática. Não se trata apenas de corrupção ou má gestão, trata-se de uma limitação estrutural sem preços livres. Sem preços livres não há cálculo econômico racional em larga escala. E aqui chegamos ao ponto mais sensível. Quando uma teoria econômica propõe abolir propriedade privada dos meios de produção, concentrar decisões no Estado e reorganizar toda a produção, segundo o plano central, ela inevitavelmente concentra poder político. E concentração extrema de poder, combinada com promessa de redenção histórica, costuma produzir coerção. As tragédias associadas a regimes marxistas não foram meros acidentes. Elas estavam ligadas à tentativa de implementar uma visão econômica que ignorava incentivos. Informação dispersa e limites do planejamento humano. Isso significa que o capitalismo é perfeito? Não, óbvio que não. Ele produz ciclos, desigualdades e falhas. Mas quando comparamos previsões teóricas com resultados históricos, muitas das previsões centrais de Marx simplesmente não se confirmaram. A realidade foi um teste empírico de larga escala. O que precisa ficar claro é o seguinte: ideias têm consequências. E quando uma teoria econômica falha nos seus fundamentos, na explicação de preços, incentivos, coordenação e dinâmica histórica, as consequências não ficam apenas nos livros. Elas afetam sociedades inteiras. A maturidade intelectual exige coragem para revisar mitos. Marx foi influente, mas influência não é sinônimo de acerto. E quando confrontamos teoria com história, o veredito é muito mais duro do que muitos gostariam de admitir.